A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva para esse sertão sofredor, o sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rio correndo, cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. Quanto mais o povo alegre, mais alegra a natureza. A gente continua insistindo em mostrar esse fenômeno aqui, como essas sementes que são nativas do chamado pasto que o gado come, nasce, germina essa semente nessa proporção extraordinária. Mas a gente vê que tem lugares desse mesmo chão onde não nasce nada. Porque, embora a oferta de chuva seja a mesma, os elementos sejam os mesmos, não tem solo. E se não tem solo, não vai ter o quarto elemento da natureza. E a vida depende dos quatro elementos da natureza, que são interdependentes. De tal modo que, se o vegetal é o quinto elemento da natureza, ele vai deixar de existir onde o solo não lhe proporciona as qualidades necessárias para ele crescer, se reproduzir e tudo. A gente vê essas juremas que estavam totalmente sem folhas há 5 dias atrás, aí totalmente enfolhada, enquanto que tem outras plantas que não conseguem brotar folhas. E se não tem folhas, não vai ter flores, porque a folha é uma flor modificada. Agora, por que essas outras plantas, enquanto a jurema está enfolhando, outras plantas não têm folhas? Porque essa jurema que a gente vê aí a nível de arbusto, na realidade são árvores de grande porte, uma leguminosa que tem a capacidade de tirar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. E isso acontece abundantemente com qualquer chuva. Então foi o que aconteceu com a jurema. Além disso, a jurema, por ser uma árvore adaptada aqui, ela pode ter vida longa de mais de 80 anos de existência. Crescendo, enquanto os elementos da natureza estão na medida certa, favorecendo o seu desenvolvimento. Enquanto que essas plantas que a gente vê aí pelada, sem folhas, plantas totalmente desfolhadas, é porque são plantas de ciclo de vida muito curto. Não passa de 1 ano, de modo que elas já morreram. Não tem, mesmo que chovesse um dilúvio aqui, elas não teriam condições de botar folhas. Portanto, não vão se reproduzir, porque a planta é isso. Se tiver o solo na medida certa, luz solar na medida certa, ventilação na medida certa, os gases atmosféricos na medida certa, e tiver água para umedecer o solo, principalmente a chuva, ela vai se desenvolver, porque ela escolheu o lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E nós vamos caminhando aqui para mostrar que esse milagre que aconteceu com algumas plantas não aconteceu com todas elas. E como a gente sabe, se a planta escolhe o lugar para nascer de acordo com os 4 elementos da natureza, os animais escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com o nível de cobertura vegetal. De modo que uma planta, um animal que se mantém aqui por ser nativo, numa área onde tem bastante plantas, ele não vai se manter numa área que foi desmatada. Porque, como a gente disse, ele depende da cobertura vegetal para tudo. Tudo que a gente come, eu estou me referindo ao animal, tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Não há exceção. E os micro-organismos também dependem da cobertura vegetal e do nível do reino animal. Por exemplo, o mosquito da dengue, ele é portador de um micro-organismo. E os dois
se alimentam de sangue, principalmente do sangue dos primatas. Então, ele vai precisar ter seres vivos do reino animal, principalmente daquelas espécies que eles se adaptaram para usar o sangue como alimento. Ele vai se desenvolver onde tiver mais animais, vamos dizer assim, com o sangue que é preferido pelo mosquito e pelo micro-organismo que usam esse sangue como alimento. Então o que a gente vai acontecer aqui é que quando chove, nascem folhas, germinam muitas sementes, começam a aparecer vários insetos aqui que se alimentam de sangue. Como é o caso de uma mosca, que é chamada de mutuca, que não existe aqui ainda, nesse momento, embora seja nativa, com essa chuva que aconteceu há 4 dias, porque as plantas ainda não se desenvolveram e as sementes ainda não germinaram o suficiente para alimentar os outros seres vivos, como é o caso dos micro-organismos e dos animais. E a gente sabe que se você pegar água da chuva em uma vasilha limpa aqui no campo, numa área aberta, o mosquito da dengue, por exemplo, não vai conseguir se desenvolver, porque ele vai botar os ovos para desenvolver a larva onde tiver alimento. Ele não vai botar os ovos em água limpa, ele bota em água suja e parada. Por exemplo, a água lixo que existe nas caixas, que a gente chama nas caixas dentro da nossa casa, do abastecimento urbano. Alguém imagina que aquilo ali é limpo? Não, ele já bota cloro ali para matar micro-organismo, porque a água é suja. O micro-organismo, ele não se desenvolve em ambiente inadequado para ele se alimentar, porque todos os seres vivos precisam se alimentar permanentemente. Então, quando o doutor disse que os mosquitos se desenvolvem em água suja e parada, está dizendo que a água da caixa das nossas casas é água lixo!